Olá, bem-vindos ao Despertar, o seu canal do conhecimento. Hoje com o tema: quando tudo parece perdido, o que te sustenta? Imagine-se diante de um desafio que parece impossível de superar. Tudo ao seu redor desmorona, as portas se fecham, as forças se esgotam. Mas, mesmo diante da escuridão, algo dentro de você ainda brilha, algo que te mantém em pé, a fé. Hoje vamos mergulhar em uma história poderosa sobre fé e resiliência, uma história que pode transformar sua vida. Você já sentiu que tudo estava perdido, mas de alguma forma encontrou forças para continuar? O que te manteve de pé quando o mundo parecia desmoronar? Ao longo deste vídeo, vamos refletir sobre como a fé nos sustenta nos momentos mais difíceis e como a resiliência nos permite seguir adiante, mesmo quando tudo parece nos empurrar para trás. Prepare-se para se emocionar e, principalmente, se inspirar. Há momentos na vida em que somos colocados à prova. O chão parece sumir, os desafios se multiplicam e sentimos que estamos sendo testados além dos nossos limites. Foi assim que começou a história de João, um homem comum, mas que passou por provas extraordinárias. Desde criança, João sempre acreditou em Deus e na força da oração. Criado em uma família humilde, ele aprendeu desde cedo que a fé era seu maior tesouro. Porém, quando adulto, ele enfrentou dificuldades que colocaram essa fé em xeque. A empresa onde João trabalhou por anos faliu inesperadamente. Em questão de meses, ele perdeu sua renda, sua casa e a estabilidade que demorou tanto tempo para construir. Como se não bastasse, o relacionamento que ele julgou ser para a vida toda chegou ao fim, deixando nele uma dor que parecia insuportável. Em pouco tempo, João se viu em um cenário de completa desolação. A pergunta que ecoava em sua mente era: por quê? Por que Deus permitiria que alguém que sempre viveu com fé enfrentasse tamanho sofrimento? Em momentos de dor, é natural que a fé vacile. Talvez você já tenha se perguntado isso também. Mas é exatamente nesses momentos que somos chamados a nos agarrar a ela com ainda mais força. João, perdido em sua dor, teve uma escolha a fazer: se entregar ao desespero ou encontrar forças para continuar. Mas de onde vem essa força? Como continuar acreditando quando tudo parece desmoronar? Diante da adversidade, João buscou refúgio naquilo que sempre foi seu alicerce, a palavra de Deus. Ele passou dias em oração, buscando respostas, tentando entender o propósito por trás de sua dor. E, em meio ao silêncio, algo começou a mudar dentro dele. João percebeu que, apesar de tudo que havia perdido, ainda tinha algo inestimável: a sua fé. E essa fé não era apenas uma crença passiva, mas uma força ativa que poderia transformá-lo. Foi então que ele começou a agir. Mesmo sem saber qual seria o próximo passo, João decidiu recomeçar. Ele começou a estudar sobre novas possibilidades de trabalho, fez cursos, conheceu pessoas que poderiam ajudá-lo a se reerguer. Ele passou a ajudar outras pessoas que enfrentaram desafios semelhantes, levando palavras de conforto e esperança. Começou a escrever sobre sua experiência, compartilhando sua jornada de fé e superação. Pouco a pouco, a dor que antes parecia insuportável foi dar lugar a algo maior, um propósito. Isso nos leva a uma reflexão importante. Quantas vezes nos deixamos abater pelas dificuldades sem perceber que dentro de nós há uma força muito maior?
A resiliência não é apenas resistir, mas transformar a dor em aprendizado e crescimento. O que você tem feito com os desafios que a vida colocou no seu caminho? Você enfrenta barreiras intransponíveis ou oportunidade de fortalecer a sua fé? João perseverou, mesmo sem garantias, mesmo sem saber o que o futuro lhe reservava, ele acreditou. E foi então que algo extraordinário aconteceu. Depois de meses de dificuldades, João conseguiu uma nova oportunidade de trabalho. E dessa vez, algo muito maior do que ele imaginava. Sua experiência de vida, sua fé inabalável e sua resiliência tornou-se uma fonte de inspiração para muitas pessoas. Ele começou a dar palestras, ajudando outros a superarem momentos difíceis. E sua nova profissão o levou a lugares que ele jamais imaginaria alcançar. O mais impressionante foi perceber que todas as portas que se fecharam antes abriram espaço para algo muito maior. Se João não tivesse passado por todas aquelas dificuldades, jamais teria descoberto sua verdadeira vocação. Ele viu que aquilo que parecia um período de destruição era, na verdade, uma fase de construção. Isso nos leva a uma pergunta crucial. Você tem alimentado sua fé, mesmo quando tudo parece contrário? Muitas vezes, buscamos sinais visíveis de que Deus está conosco, mas esquecemos que Ele sempre age nos bastidores, abrindo o caminho para algo maior. A fé verdadeira não é aquela que só existe quando tudo vai bem, mas aquela que persiste mesmo quando tudo parece estar contra nós. A história de João não é única. Em todo o mundo, pessoas incontáveis encontram força na fé para superar desafios que, humanamente falando, são insuperáveis. Mas o que todas essas histórias têm em comum? O que faz com que algumas pessoas se levantem após quedas devastadoras, enquanto outras se afundam em desespero? A resposta está na forma como enxergamos as dificuldades. A fé nos dá uma capacidade de ver além da dificuldade, de acreditar que há um propósito maior, mesmo quando não conseguimos enxergá-lo no momento. E essa crença nos dá forças para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora. Talvez você esteja enfrentando perdas, desafios que parecem impossíveis de superar. Mas lembre-se, a resiliência não é algo que nasce da noite para o dia. É como um músculo que se fortalece a cada desafio vencido, a cada vez que escolhemos acreditar ao invés de desistir. O que você escolheu alimentar? A esperança ou o medo? A história de João nos ensina que a fé e a resiliência caminham juntas. Ter fé não significa estar isento de dores, mas significa saber que, mesmo nos momentos mais sombrios, existe uma luz. Resiliência não é apenas resistir às dificuldades, mas usá-las como combustível para se tornar mais forte. E agora eu pergunto a você, qual é a sua história? Como a fé tem transformado sua vida? Deixe seu testemunho nos comentários. Sua história pode inspirar outras pessoas a encontrarem forças para continuar. Nunca se esqueça, Deus nunca nos abandona. Ele nos molda, nos fortalece e nos guia, mesmo quando não conseguimos entender o caminho.